sua Bíblia no livro de Lucas. Gostaria de ler um texto bem rapidamente. Está no livro de Lucas, no capítulo 8. Eu quero ler a partir do verso 16. O capítulo 8 de Lucas fala a respeito da parábola do semeador. Começa o capítulo falando da parábola do semeador. E Jesus está falando por parábolas, né? Para quê? Para que aqueles que não tivessem que entender, não iam entender. Do que você está falando? Jesus usa muito elementos que as pessoas talvez mais simples entenderiam: sementes, plantação, solo. Mas aqueles um pouco mais ricos, talvez, iam dar de ombros e dizer: deixa, não entendi nada disso. Mas a maioria ia entender, e os discípulos iam entender o que ele estava falando. E ele vai falar no verso 16 sobre outra parábola, sobre a candeia, sobre a lamparina. E não é a primeira vez que ele fala sobre a lamparina, ele vai falar também lá em Mateus 24, aqui ele vai dizer: ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso ou põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Não tem nada de difícil aqui para entender. A candeia ou a lamparina, dependendo da tradução, é a palavra de Deus, já que no início do capítulo ele também está falando sobre a parábola, a semente. A semente é a palavra de Deus, e aqui ele continua falando sobre a palavra de Deus. Ele está dizendo que quando a gente recebe a palavra de Deus, a gente vai ser luz para as outras pessoas. A gente vai trazer luz. E aquele que recebe a palavra de Deus, que recebe o entendimento da palavra de Deus, ele não vai esconder isso. Vai querer levar para as outras pessoas aquilo que aprendeu. É isso que o Senhor espera de nós, irmãos. Que a gente, aprendendo da palavra, conhecendo da palavra, a gente leve essa luz, leve esse entendimento, leve essa revelação para outras pessoas. Por isso que ele diz: porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se. Quando você leva a luz para alguém que está em trevas, aquilo que é trevas na vida daquela pessoa vai se manifestar. E ela vai ver a luz, ela vai ter entendimento, ela vai ter libertação, ela vai ter transformação. Então nós somos essa candeia, nós somos essa lamparina que recebemos a revelação, que recebemos a palavra e que estamos nesse mundo para levar essa luz, para levar esse entendimento, para que aqueles que ainda estão em trevas possam ouvir das boas notícias, possam ouvir do Evangelho e ter as suas vidas iluminadas. Aquilo que está oculto, às vezes você vai conversar com alguém que está lá com sentimentos de raiva, de ódio, de repente você começa a falar do amor de Deus, a pessoa vai explodir. Mas que amor, nada. Por quê? Porque lá dentro há trevas de ódio, há trevas de raiva, mas você tem a luz da palavra, a luz do amor de Deus. Então quando você fala dessa luz, você vai levar para as pessoas a luz, e aquilo que está em trevas, aquilo que está escondido, aquilo que está oculto, vai ser trazido à luz e vai haver libertação. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Ouvir e compreender a palavra de Deus é algo muito sério. Por isso que a Bíblia diz que o que muito é dado, muito é cobrado. Por quê?
Aí o verso 18 diz isso. Por quê, irmão? Quando você recebe o Evangelho, quando você recebe a palavra, quando você recebe a luz, é como se o Senhor colocasse sobre você uma responsabilidade. Nós passamos a ser responsáveis por levar essa luz, por levar o Evangelho aonde há trevas. E o Senhor vai cobrar isso de cada um de nós, de acordo com a luz que recebemos, de acordo com a revelação que recebemos. O Senhor vai cobrar de cada um de nós, irmão. Por isso que ele diz: vê depois como ouvis, porque a qualquer que tiver, lhe será dado. O Senhor vai nos dando revelação a partir de quê? A partir de que a gente está levando isso para as pessoas, de que a gente está levando essa luz, esse entendimento para outras pessoas. Então você é responsável, eu sou responsável, nós somos responsáveis por compartilhar a palavra com as outras pessoas. Irmão, quem recebe uma semente é para semear. É para semear. Então, se você não está conseguindo semear aquilo que você está recebendo, eu sugiro que você fale com o Espírito Santo de Deus. E diga: Espírito Santo, eu tenho recebido tanto. Eu tenho tanto dentro do meu coração. Eu tenho aprendido tanto. Eu sei tanto da palavra de Deus. Irmão, a gente sabe muito da palavra de Deus. A gente sabe muito. Talvez você diga: mas eu sei tão pouquinho. Não, irmão, a gente sabe muito. E ainda que você tenha só um pouquinho, esse seu pouquinho pode clarear a vida de muita gente. Pode trazer assim, um mover na vida de muita gente. Onde há trevas, pode o Senhor iluminar e trazer a vida à luz, e trazer aquilo que está escondido, oculto, em trevas. O Senhor, talvez por causa de uma palavra tua. Quanta gente eu já ouvi o testemunho de que vinha passando na rua e alguém entregou um folhetinho e deu uma palavra simples, apenas alguns segundos, e aquela pessoa diz: olha, aquilo foi para mim como se rompesse. Por quê, irmão? Porque é a luz que vai onde há trevas e que ilumina a vida das pessoas e que muda a história delas. Então, compartilhe aquilo que você aprendeu. Compartilhe, irmão, aquilo que você sabe da palavra de Deus, aquilo que você sabe de Deus. Fale com as pessoas. Leve a luz onde há trevas. Tanta trevas, irmão. Nós vivemos um tempo de tantas trevas. Quanto mais as pessoas ouvem, parece que mais elas vão ficando confusas. E aí você vem com uma palavra de amor, uma palavra de misericórdia, e vai transformando a vida das pessoas. Sempre que abrir a boca, abre a boca para despertar nas pessoas, irmão, bons sentimentos. Quando você abrir a sua boca para falar alguma coisa, para quem quer que seja para elogiar, que seja para falar de amor, que seja para mudar a história das pessoas, e nunca para destruir. E nunca para jogar as pessoas mais lá embaixo ainda. Sabe, eu estava perto de alguém e o rádio estava ligado, e colegas de trabalho, e aquelas músicas sofridas, sabe aquele negócio? É porque ela foi embora, e porque eu peguei o avião das 9, e porque não sei o que. Eu falei: escuta, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se vocês ouvirem isso aí o dia todo, vocês vão morrer de depressão. É impressionante como as pessoas... E aí a pessoa ouve essas coisas, ela chora. Se ela está depressiva, ela se suicida, irmão. Uma coisa horrível. Então, eu não perdi a minha oportunidade, sabe? De dizer: olha, isso aí é música suicida. Porque se já está ruim. Aí a mulher foi embora com o outro, e você pegou o avião das 9. Eu falei: Senhor, foi para onde com esse avião? Não é? E aí eu não perco a oportunidade de levar a luz. Dizer: gente, isso não é música de se ouvir. Isso não é, mas não é. Aí eles falaram outro ritmo lá. Eu falei: eu não sei que ritmo que é, só sei que quem ouve um negócio desse aí, se tem uma história
de traição, guardada dentro do coração, essa pessoa vai ter sentimentos ruins, sabe? Então você veja o quanto as pessoas estão nas trevas, o quanto as pessoas estão enganadas com seus sentimentos, e às vezes, irmão, ouvindo essas coisas, colocando dentro de si, sobre si, ainda pesos maiores, sabe? Então nós que temos a revelação, que temos a luz do Evangelho, que conhecemos a verdade, nós conhecemos a verdade nos libertou, irmão. Nós somos livres. A gente não tem essa necessidade de ficar ouvindo essas coisas para ficar aí se lamentando, não é? A gente pode falar, a gente pode ensinar, a gente pode dar uma palavra, ainda que seja uma coisa simples, mas faz toda a diferença. Eu tenho certeza que a próxima vez que meus colegas forem ouvir esses negócios de pegar o avião das 9, eles vão lembrar de mim. Vão lembrar de mim, entende? Então nós somos luz, as candeias, as lamparinas, que pode, às vezes, por um pequeno comentário, mudar, levar saúde para as pessoas, levar vida para as pessoas, levar solução para as pessoas, e não derrota e fracasso, certo? Não conte os seus fracassos para ninguém, ainda que você esteja se sentindo em momentos difíceis, porque não é porque a gente tem Jesus que a gente não tem momentos difíceis, todos temos momentos difíceis, só que não são os meus sentimentos que importam, mas a palavra de Deus. Não é o que eu estou sentindo. Se a gente for levar para as pessoas, muitas vezes o que a gente está sentindo, a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Então não é para levar o que está sentindo, é para levar a palavra de Deus, e a palavra de Deus é vida. Amém. Abra sua Bíblia em Mateus. Agora o capítulo é o 5. Mateus capítulo 5. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão, ou os humildes, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Se tem uma coisa que todo mundo busca, é ser feliz. E as pessoas usam os meios mais absurdos, às vezes, nessa ânsia de buscar felicidade, de buscar alegria. Todo tipo de coisa as pessoas usam para buscar uma alegria que na maioria das vezes é passageira. É como fumaça, que num instante se esvai. Bem-aventurado significa abençoado, significa feliz. E o Senhor Jesus Cristo, ele vai na contramão de tudo que a gente entende por feliz. O Senhor Jesus Cristo vai falar que feliz não é aquele que tem uma conta gorda no banco. O Senhor Jesus Cristo não vai falar que feliz é aquele que tem um corpo escultural. O Senhor Jesus Cristo não vai falar que feliz é aquele
que pode sair de viagem todos os meses e pode gastar o que quiser, ou se Jesus Cristo não vai falar que é aquele que pode festejar todos os dias ou todo fim de semana. O conceito de felicidade no modelo de Jesus não tem nada a ver com o conceito de felicidade que nós temos. Não tem nada a ver. O conceito de felicidade para Jesus não tem nada a ver com o exterior, mas sim com o interior. E quantas pessoas que têm tantos motivos para ser feliz no que diz respeito ao exterior, mas o interior está abatido, vazio, triste, doente. Tem todos os motivos para dizer eu sou feliz. Eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, então... Mas não é. Não é. A maioria das pessoas não são felizes com o que tem. Não são. E quando chega no final do dia, elas estão tristes, elas estão abatidas, porque felicidade não tem nada a ver com o que se faz, o que se tem, mas com aquilo que tem lá dentro do coração. E Jesus vai dizer que quem é feliz, irmão? Quem é pobre de espírito. E pobre aqui, essa palavra pobre, aqui no Novo Testamento, ela tem dois sentidos. O pobre, no modelo que tem o básico e tem o necessário. Quando essa palavra aparece na Bíblia, algumas vezes é para indicar que a pessoa tem o necessário, ela tem o básico para viver. E a outra palavra que é a que Jesus usou aqui no versículo número 1, ou melhor, no versículo número 3, é aquele pobre, irmão, desprovido de tudo. Mas eu não estou dizendo, não tem nada a ver com coisas financeiras. Não tem nada a ver com dinheiro, com posses. É desprovido, irmão, sem qualquer vaidade, sem qualquer arrogância, sem qualquer mérito próprio. O pobre no sentido de que não tem qualquer reclamação, não tem qualquer reivindicação, a não ser o que disse aquele publicano, ser propício a mim, Senhor pecador. É isso que esse termo quer dizer. Esse pobre aqui não tem a ver com coisas financeiras, irmãos. Porque quanta gente que tem condições financeiras, mas é alguém que reconhece que é carente, que é necessitado, que precisa do Senhor, chega diante de Deus, irmão, sem qualquer mérito de achar que eu sou, porque eu posso, porque eu tenho, porque eu faço, porque eu aconteço, porque eu sou assim mesmo, porque eu sou o cara, porque eu sou a mina, porque... Não é nada disso. Quando Jesus falou que é feliz, que é bem-aventurado, que é feliz aquele que é pobre de espírito, é aquele que diz, Senhor, eu sou miserável, pecador, carente da tua misericórdia, do teu perdão, eu não sou nada sem ti, eu não sirvo para nada sem o Senhor, ai de mim se não fosse o Senhor. Isso é ser pobre de espírito. Se fossem coisas financeiras, Salomão, quando chegasse no fim da vida, ele ia dizer, eu sou o cara. Salomão teve tudo que o dinheiro pode comprar. Ele teve todas as mulheres que ele pôde ter. Ele teve todo o ouro, toda a prata, todo o luxo, tudo que ele podia ter. Sabe o que ele disse quando chegou no fim da vida? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Então, se ser pobre de espírito tivesse a ver com não ter ou ter dinheiro ou coisas financeiras, Salomão chegaria no fim da vida e diz, mas eu sou eu sou o cara. Ele vai dizer, não. Então, o que Jesus diz é aqueles que se sentem
que reconhecem a sua própria pobreza, mas não no sentido financeiro. Irmão, em nome de Jesus, querido, se não fosse a misericórdia de Deus, nós estamos perdidos. E é isso que você tem que botar dentro do seu coração. É isso que você tem que colocar aí dentro de você. Aquele que reconhece que é pobre de espírito, o Senhor diz: bem-aventurados que são pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por que deles é o reino dos céus? Porque é aquele que reconheceu que precisa do Senhor, que precisa desesperadamente do Senhor. Irmão, do que você precisa? Qualquer coisa que você vai dizer, eu vou dizer para você: irmão, você precisa do Senhor. Você pode falar para mim: eu preciso de saúde, eu preciso de um emprego. Não, você precisa do Senhor. É disso que você precisa. E aqueles que são pobres, que reconhecem isso, tem o reino de Deus. Porque os pobres de espírito vão ter o reino de Deus. As pessoas mais felizes da terra, quem diz foi Hernandes Dias Lopes, as pessoas mais felizes da terra não são as que têm mais, mas aquelas que conhecem a Deus. Essas são as pessoas mais felizes da terra. É você olhar para tudo que tem e dizer como Paulo: tudo é esterco por amor a Cristo. Não é igual aquele que tem um ensino aí antigo aí, que as pessoas tinham que vender tudo, ser pobre, né? Tem até um aí que ficava envolvido com os passarinhos, eu até esqueci o nome lá dele, enfim, que acha que tinha que não ter nada. Não é nada disso, não confunde as coisas. Não confunde as coisas. Conheço gente que tem tanta coisa, mas tem um coração quebrantado na presença de Deus. Um coração reconhecido do favor e da misericórdia do Senhor. E já conheço gente que não tem dinheiro algum, mas é uma arrogância, uma altivez. Então é bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que reconhecem que se chega diante de Deus sem qualquer mérito próprio ou vaidade. Desse sim, é o reino de Deus. É desse que é o reino de Deus. É desse que é o reino de Deus. É daqueles que se sentem assim. Tem alguém aqui hoje que se sente assim, miserável, pecador, e sabe que não é nada sem o Senhor. Não é nada. E tudo que tem é porque foi a misericórdia de Deus, não é? Isso sim. Aí ele vai dizer no verso de número 4: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Irmão, a tristeza, Paulo diz que a tristeza, segundo Deus, gera arrependimento pelos pecados e mudança de vida. Não é choro de depressão, não é choro por causa do namorado, não é choro porque a sandália preferida quebrou, não é choro porque... Não é desse choro, irmão. É um choro de arrependimento, é um choro de tristeza pelas suas falhas, que eu gostaria que a igreja inteira chorasse hoje quando fosse servir a ceia, sabe? É desse choro. Pastor, você não disse que não é ligado a choro? Choro à toa não sou mesmo, não, irmão. Mas choro de tristeza, de pensar que a gente é tão miserável, pecador, e o Senhor, às vezes a gente fala tanta coisa que não serve para nada, e o Senhor olha para nós com aquele olhar de misericórdia. Eu fico imaginando Deus do céu olhando para mim e para você o dia todo, o que a gente fala, o que a gente sente, o dia todo, sabe? E aí, irmão, é por isso que a gente tem que chorar. E a Bíblia diz que é bem-aventurados que choram. Por quê? É esse choro de tristeza, esse choro de arrependimento,
Esse choro de reconhecer o quão egoístas, o quão vaidosos nós somos. E aí a gente chora de vergonha, sabe? De tristeza por tudo isso. E vaidade, quando eu digo vaidade, não tem nada a ver com ficar bonitinho, arrumadinho. Vaidade é se achar melhor, mais importante, sabe? É esse choro de dizer, Senhor, mas o que é isso que eu falei? Mas o que é isso que eu fiz? O que é isso que eu estou fazendo, sabe? Eu sei a verdade, mesmo assim eu estou fazendo tudo errado. É quem chora, assim é que é consolado. É esse choro que Deus dá consolo. É desse choro que Deus dá consolo. Pois ele vai dizer que é bem-aventurado os mansos ou os humildes. Aqui, irmão, eu nem preciso te dizer a respeito de humildade. Sabe, querido, eu ministro a palavra há tantos anos, sabe? E eu fico aflita. Eu sou esquisita porque eu queria que as pessoas mudassem. E eu tenho ficado até aborrecida, porque eu prego para ver as pessoas mudando, sabe? E o Senhor falou comigo que não sou eu que convenço. Aí eu choro. E eu choro porque eu não me conformo de pregar e não ver mudança na vida das pessoas. Eu tenho sofrido muito por isso. Sofrido. Terça-feira mesmo no estudo bíblico, eu tomei um banho gelado, assim, sabe? Um banho gelado. E eu passei todos esses dias, fui trabalhar fora da cidade, passei todos esses dias, assim, gelada mesmo, dizendo, Deus, mas para que serve tudo que eu estou ensinando? Para que serve tudo que eu estou ensinando, Senhor? Para que serve? Por que eu estou ensinando, Senhor? E eu fiquei todos esses dias falando com Deus e me questionando, porque é óbvio que o defeito não está em Deus, óbvio, é óbvio que ele está, é óbvio, mas em algum lugar tem que estar, a falha tem que estar em algum lugar, e eu tenho buscado, e esse meu desejo de ensinar, não é ensinar para ser melhor do que ninguém, nem ensinar para mostrar que eu sei, mas é uma ânsia do meu coração em ver as pessoas mudar, em ver as pessoas, é uma coisa da minha alma. Eu tenho sofrido muito com isso, sofrido muito mesmo. Então, quando eu falo de humildade, no sentido da gente reconhecer, sabe, irmão, e tirar a arrogância do nosso coração e a disposição de achar que a gente está sempre certo e chegar àquela conclusão, e eu estou errado, sabe? Eu estou errado. Tem que ter um dia que a gente chega nessa conclusão. E eu tenho pregado todos estes anos esperando que esse dia chegue na vida de todo mundo, porque eu sei que Jesus está voltando. Se ele não voltar para a igreja, ele pode voltar para um de nós aqui em um momento que você menos espera. E aí eu fico imaginando o que é morrer sem Cristo, o que é chegar aquele momento da seu espírito sair do seu corpo e vir, ou vem o inferno, ou vem o anjo do Senhor buscar, sabe? Isso deixa o meu coração aflito. Por isso que eu ensino, eu prego. E terça-feira, no estudo bíblico, eu fiquei realmente chocada. Fiquei chocada, muito chocada. Muito, mas assim, muito com força. Não foi com pouca força, não, foi com muita força. Mas o Senhor tem, especialmente meu esposo, conversei muito com ele, e ele falou, Gino, você não pode querer obrigar as pessoas. Você não pode pensar desse jeito. Ainda bem que eu tenho ele, tenho a Beatriz, né? Que fica tentando, sabe? A Beatriz então fica tentando armar estratégias. Não, eu vou fazer uma escala nova. Não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo.
Mas não é eu, não é a Beatriz, não é o Ivo. Se o Espírito Santo de Deus não te convence, não tem o que eu possa fazer. Então, é hora da gente tirar do nosso coração a arrogância e dizer, Senhor, eu preciso, em algum ponto aí eu estou errado e eu preciso mudar, né? Então, é bem-aventurados os mansos, porque os mansos herdarão a terra. Aí, é bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O pecado, ele causa injustiças, irmãos. O pecado traz a injustiça. Mas, quando Jesus voltar, e eu agora só espero quando Jesus voltar, que a justiça seja feita. Eu estou esperando a volta de Jesus. E naquele dia a gente vê a justiça sendo feita, sabe? E a Bíblia diz que nós vamos ver. E que é bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. A gente vai ser farto, irmão. A gente vai ser farto de fome, dessa sede de ver a justiça, sabe? E aí ele vai dizer que é bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ter misericórdia. Ter compaixão. Talvez seja por isso que eu ainda prego a palavra. Por misericórdia e desejo de ver as pessoas abençoadas. E a Bíblia diz que é bem-aventurados os misericordiosos, porque eles vão alcançar misericórdia, que é o que eu estou esperando. É o que eu estou esperando, não é? Aí ele vai dizer que é bem-aventurado os limpos de coração. E aqui eu vou lá no Salmo 15. Se vocês me permitem, eu vou abrir a Bíblia no Salmo 15. Salmo 15. Você vai ver que Jesus está repetindo lá muita coisa que tem aqui no Salmo número 15. E ele vai falar assim, Salmo de Davi. Na minha Bíblia tem um título que diz o verdadeiro cidadão do céu. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Quem são as pessoas que vão habitar o céu? Aquele que anda em sinceridade, sincera, sem fingimento, é sincero, verdadeiro. Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça. Olha ela aqui. Da mesma maneira que Jesus falou lá, fala verazmente é falar a verdade. Fala verazmente segundo o seu coração, falar a verdade. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo. Olha a misericórdia aqui. Se você observar, Jesus está lá no Sermão do Monte, que ele iniciou falando as bem-aventuranças. Você vai ver que está repetindo muita coisa aqui no Salmo número 15. Nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo, né? Aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Ou seja, aqueles que se desagradam do erro, da injustiça, mas honra aqueles que faz a vontade de Deus, que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano próprio, não muda. Gente que tem uma palavra só, sim, sim, não, não. Não muda. Não muda para agradar ninguém, não muda para agradar esse ou aquele. Não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, não recebe subornos contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Aqui, no verso 5, ele está falando das juros, pessoas que emprestam
dinheiro com juros altos, que suborna, injustiças de uma maneira geral. Então, quando o Senhor diz lá que é bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificadores. Jesus disse em João capítulo 16: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus veio para te dar paz, para trazer paz, e não guerra, e não divisão. E Ele nos chamou para pacificar. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Todas as vezes que você for fazer a coisa certa e desejar andar de maneira certa, obedecer à palavra de Deus, fugir do pecado, você vai ser perseguido. Mas a Bíblia diz que é bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Fica de pé. Curva a sua cabeça. Eu não sei onde você está buscando felicidade, mas Jesus vai na contramão de tudo isso que você está buscando. Mas se você está buscando a Deus, obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, fugir do pecado, aí sim, a Bíblia diz que você é feliz. A felicidade não está no ter, a felicidade está no ser. Ser o que, pastora? Ser de Jesus. Eu gostaria que você colocasse sua vida diante dele, diante da mesa do Senhor, e confessasse seus pecados.